Paz do Senhor, meus irmãos amados, a paz. Esse vídeo aqui é para realmente, eu quero poder compartilhar para vocês, um pouco de aprendizado, que eu aprendi com Deus, tá bom? Para vocês poderem ler a Bíblia de uma forma certa, porque eu vejo muita gente desanimando, tá? E tomem cuidado, porque o inimigo sempre faz isso, né? Você vê uma pessoa ali, fulano tal tem uma Bíblia de estudo, fulano tal tem uma Bíblia diferente da minha. Aí as pessoas acabam desanimando de ler a Bíblia, né, irmãos? Mas prestem atenção numa coisa, irmãos, tá? O nosso professor é o Espírito Santo de Deus, tá? Então, tudo que eu falar aqui também, vocês têm que praticar, obviamente, né? Algumas dicas que eu vou falar para vocês, o que me ajudou muito, mas sempre dependo de Deus, tá? Sempre peço ao Espírito Santo sabedoria antes de vocês lerem a palavra de Deus. E junto que eu tô bem, vou falar para vocês aqui que, olha, você pode ter uma bibliazinha dessa, não faz diferença. É a palavra de Deus, é alimento, tá, irmãos? Então vamos ler aqui bem rapidinho, até mesmo eu prefiro um pouco Bíblia assim, sem ser de estudo, porque Bíblia de estudo tem muita informação. E porque eu, assim, sou muito. Eu tenho dificuldade em aprendizado, tá? Então por isso que pra mim foi uma boa opção. Mas se você tiver um dinheiro aí sobrando, tá? Eu recomendo comprar também uma Bíblia de estudo. Então vamos lá, temos duas traduções aqui de Bíblia, uma CF e a outra NVI. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Vamos ler devagar e com calma. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável o que? À vista. Então, vista, olhos, ok. E boa para o que? Comida, alimento. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então aqui, quem está escrevendo, né? É o Moisés, né, que escreveu, que está narrando, contando quem aqui? Quem é o principal aqui da história, né? Porque isso aqui está contando uma história, Gênesis está contando uma história do que aconteceu, né? Uma história verídica e verdadeira, né? Como que Deus fez o mundo e etc. Então, quem aqui é o principal? É Deus, certo? O que Deus está fazendo? Uma ação de quê? De criar. Então, ele fez o quê? Brotar da terra toda, ou seja, várias árvores agradável o quê? À vista, aos nossos olhos, mas não aquilo ali, tipo, eu vi um carro, tem um carro aqui, é agradável aos meus olhos. Não está falando de carnais, em si espirituais, tá? Porque depois você vê aqui, a árvore é o quê? É agradável o quê? À vista, aos olhos e boa para o quê? Comida. Peraí, comida? Eu lembro que Jesus falava. Peraí, agora eu tô entendendo, Felipe, agora eu tô entendendo, tá clareando aqui. Lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo e o diabo falou: transforma essa pedra em pão? E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim o quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Entendi, a Bíblia é a palavra de Deus, é comida para o nosso espírito. Ou seja, a árvore também. Aqui pode-se dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é agradável à vista e comida, alimenta o nosso espírito. Então aqui, até aqui, se você ler aqui também, você vai acabar entendendo, ó. E o Senhor Deus fez o quê? Brotar o quê? Da árvore, toda, aqui ó, brotar terra, toda a árvore agradável à vista e boa o quê? Para comida. Então você vê que é o mesmo sentido, não tem diferença, né? O que importa é você basicamente depender de Deus, né? Depender do Espírito Santo para te dar sabedoria para você ler e reler e tentar entender. Pergunta assim: por quê? Quem escreveu? Quem é o principal? Quem está fazendo a ação? Por quê? Por que Deus fez brotar a árvore agradável à vista? Por que ele fez isso? Entende? Essas perguntas chaves vão de pouco em pouco clareando a sua mente. E olha só que interessante. Sempre quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo ele sempre vai te sussurrar algo dentro do seu coração. Como assim, Felipe? Um versículo que combina com esse. Vista, agradável à vista, olhos. Peraí. Mateus capítulo 6, versículo 22. O que Jesus disse? Vamos dar uma olhada lá. Então estamos aqui, Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são o quê? Os olhos, a vista, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Né? Mas agora, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Entendi. O que Deus está falando comigo, Felipe, é basicamente para eu começar a olhar para coisas boas, olhar para o alimento, para coisas que agradam a Deus. Não ficar, por exemplo, se eu sofro com luxúria, eu vou ficar parando de olhar para as mulheres, eu vou parar com TikTok, Instagram, aquilo que me atiça. Né? Se eu sofro problema com glutonarias, ou seja, com vício em comida, eu vou parar de olhar para a comida. Né? Então, tudo aí
né? Obviamente, né, irmãos? Se você teve uma interpretação diferente, então o Espírito Santo falou de uma forma diferente com você. Então é sempre por isso que é sempre bom entender. Não dependa de vídeos de pregações, tá? Não fica dependendo só disso, tá? O que você tem que depender é de Deus, da palavra, que vai falar com você. Amém, irmãos? Porque quando a gente fica dependendo muito de vídeo de pregações, acaba ali, aquele vídeo está falando com uma pessoa e você acha que é para você e você faz uma ação errada. Por quê? Porque você achou que Deus estava falando com você, mas não falou. Sim, Deus usa vídeo sim para falar com nós, mas não precisamos ficar só dependendo disso. Amém, irmãos? Que isso aqui seja um incentivo para você aprender mais a palavra de Deus, tá? Lembrando, tá? Sábio mesmo, todo-poderoso é Jesus, tá? Eu só tô aqui compartilhando o meu aprendizado que eu aprendi com Deus, tá bom? Mas o nosso professor, lembre-se, é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então você vê aí que sempre os versículos eles estão se combinando. E aí você tem a palavra-chave. Então qual é o resumo final? Para a gente começar a olhar mais para as coisas boas que agradam ao nosso espírito, que agrada a Deus, né? Boa também o quê? Para a comida, para que alimente o nosso espírito, edifica a nossa alma, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então você vê que os versículos todos se combinam. Amém, irmãos? Viu? Não é difícil, vocês têm que ler com calma, devagar, mastigando e perguntando. Se ficar se perguntando, se você não entender, pede ajuda a Deus, pede ajuda do Espírito Santo na hora que ele vai te revelar. Amém, irmãos? Fique com Deus, espero que tenha ajudado, que o Espírito Santo venha falar de uma forma assim, em cada coração, né? Para quem estiver precisando aí. Fique com Deus, Pai do Senhor.